Olá, amante do terror! Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo respondendo perguntas, dessa vez sem a câmera, porque eu tô com preguiça de fazer com a câmera, porque dá muito trabalho. Eu selecionei mais de 30 perguntas pra responder em um vídeo, então não vou enrolar muito, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, sem muitas enrolações, vamos! Começando com a pergunta do Ocean Man: o que acha de shitposts? Shitposts. Eu gosto daqueles shitposts mais aleatórios, sabe? Mas tem shitposts bons e tem shitposts ruins. Pergunta do Ninja Rex: e se Zalgo se encontrasse com o Rei Escarlate? Essa maldita pergunta que me fazem todo dia. Eu vou responder essa pergunta bem rápido. Não sei. Pergunta do Doll e essa carinha aí. Viral, quando você conheceu o universo SCP, teve alguma vontade de fazer o seu próprio SCP? Eu já fazia vídeo de SCP bem antes do meu canal dar certo, só que eu fazia com o rosto e nunca deu certo com aquele formato que eu fazia antigamente, que era uma merda. Eu conheci através do SCP-096, eu não lembro de ouvir, só sei que eu vi, gostei e é isso, eu comecei a fazer, só que não deu certo naquela época, né? E não, nunca tive vontade, nem tenho vontade de fazer meu próprio SCP, parece muito complicado. E a segunda pergunta é: você gostaria de trazer um vídeo com a participação da Doutora Foundation no seu canal? Eu gostaria sim, só que não tem muita coisa que possa fazer collab, sabe? Pode ter alguma coisa no futuro? Pode, mas agora eu não consigo pensar em nada pra fazer uma collab. Pergunta do Jotaço: filme de terror ou de suspense? Terror. Pergunta do Luiz Reis: por acaso você vai mudar de conteúdo algum dia? Se o destino permitir, não. Pretendo continuar com o conteúdo de terror, que é onde eu mais me encontro. Pergunta do Hitsu King: do que mais você gosta de falar? Tipo, nos vídeos que você faz, você gosta mais sobre qual tópico em específico? Atualmente eu tô gostando muito de falar sobre criaturas cósmicas, criaturas do horror cósmico, tanto faz se é em SCP ou se é em criaturas em geral, creepypastas em geral. Eu gosto de falar sobre criaturas de horror cósmico, tipo Zalgo, Azathoth, criaturas de Lovecraft em geral, sabe? Pergunta do Cosmo: se Big Charlie é um SCP, o Lil Nugget faz parte do universo SCP também? Ainda não vi ninguém falando sobre isso, ou eu estou desatualizado. Bom, Big Charlie é um SCP, mas nenhuma criatura do universo Trevor Henderson é um SCP. Não é uma questão de fazer parte ou não, é porque meio que os direitos autorais foram concedidos, mas meio que isso não faz parte da lore, sabe? Não afeta em nada. O Big Charlie do universo SCP é como se fosse um outro Big Charlie, entendeu? É tipo isso. Pergunta do Aurélio Fazbear: o que você acha sobre as histórias de Lovecraft? Eu acho incríveis, cheias de detalhes, as criaturas também, horror cósmico, nossa, eu gosto muito de horror cósmico. Incrível. Pergunta da Vitória Cururu: por que você decidiu ter um canal? E por que um canal de terror? Sou sua fã número 1. O canal no início era mais como um hobby. Eu decidi criar um canal mais por hobby do que pra ser famoso mesmo. É só pra postar meus vídeos ali e já era. E porque é um canal de terror, eu nem pretendia fazer um canal de terror de início, mas depois que eu vi o vídeo do Cartoon Cat do Billy Styler, nossa, eu me apaixonei por esse conteúdo. Foi o primeiro vídeo que deu certo no meu canal, como eu disse, o vídeo do Cartoon Cat. Então, simplesmente foi. José Gabriel Souza fez logo 4 perguntas de uma vez. 1. Qual é a sua creepypasta preferida? Cartoon Cat. 2. Qual o vídeo mais trabalhoso que você já criou? O vídeo mais trabalhoso que eu já criei foi o do SCP-5000. 3. Já leu Berserk? Não. 4. Maiores inspirações. Atualmente não tenho nenhuma inspiração em específico, mas lá no início era mais o David Eric e o Freak TV. Pergunta do Nicolaus Noobs: como você pensa nessas magníficas teorias, mano? É sério, qual é a sua inspiração para criar elas? Véi, eu só leio sobre as criaturas e as teorias vão vir na minha cabeça, tipo, automático. Eu não tenho nenhuma inspiração não. Pergunta do Matheus Fernandes de Souza: qual você prefere, universo SCP ou universo Trevor Henderson? Bom, em questão de lore e mais entregabilidade de informações, universo SCP. Agora, mais puxado pra terror e esses negócios, Trevor Henderson. Pergunta do Daniel Araújo Viana: como você descobriu que gostava do universo do terror da internet? Alguém recomendou uma creepypasta até você ir procurando, mas gostando cada MV? Eu lembro de estar
Meu Deus do céu. Eu lembro de estar navegando pela internet até que vi uma postagem sobre Unnerving Images. Essas imagens que vocês estão vendo na tela. Até que eu vi uma imagem do Cartoon Cat e um comentário falando sobre ele e do canal do Billy Styler. E foi aí que eu conheci. Pergunta do/da Giovanni. Se você tivesse oportunidade, você trabalharia na Fundação SCP? Mas é lógico que não. Mano, quem quer trabalhar na Fundação SCP? Na moral, velho. Você perde toda a sua liberdade, tá ligado? Você fica exposto a anomalias todo santo dia. Você fica exposto ao perigo todo santo dia. Sai fora. Pergunta do Florencio Neri. Suas histórias de terror, você cria ou você pega de outros sites/youtuber? Isso depende. Se for história original, tipo a do Skyscreamer ou do Rabbit, foi história que eu mesmo criei. Agora, geralmente, quando tem alguma informação, eu geralmente pego ou de sites ou do youtuber, mas eu não copio. Tem uma diferença aí. Eu leio ou escuto e elaboro eu mesmo sobre o que eu entendi. Às vezes criando uma própria teoria, a teoria própria, como vocês conhecem, né? As teorias autorais. E é isso. Pergunta de novo do Matheus Fernandes Souza. Qual creepypasta você acha mais assustadora? Com certeza, Smile.jpg. Pergunta do Gustavo Botelho. Para o viral, existe um ou mais de um ser que seja mais poderoso que Void Nugget? E como seria a fusão entre o Rei Escarlate, mais algo e mais Cartoon Cat? Bom, 2 desses que você citou aí derrotariam facilmente o Void Nugget, o Rei Escarlate e os Algo. Mas, sinceramente, seria uma catástrofe total se esses 3 se fundissem. Pergunta do Sami PH. E como foi/é a sua experiência no YouTube? Já teve outros canais? Eu já tive 4 canais contando com esse. Um chamado Gabriel Andrade. Fala aí, pessoal. Outro chamado Gabriel Andrade também. Só quero saber onde tá. O outro chamado Viralizando, que foi extinto. E esse aqui, que se chamava GameQuest GQ, depois eu passei para ViralQuest VQ. Pergunta do Lucas Neves. Qual é a sua relação com a Doutora Fan? A gente é amigo. A gente não passa de amigo, a gente é simplesmente amigo. As pessoas ficam criando essas fanfics doidas falando que a gente namora, mas não. AMIGO. Amigo. Pergunta do Abner Reis. Quanto tempo leva para escrever o roteiro e organizar as suas teorias? Muitas horas. Pergunta do A. Ok, Lorde ViralQuest. Lorde ViralQuest, essa é boa. Você já namorou? Não. Pergunta 2. Como você conheceu a Fundação SCP? Já respondi essa. Pergunta do Tony Caco é um lixo. Não sei o que é Tony Caco, mas esse cara odeia. Quando você era criança, o que você queria ser quando crescer? Definitivamente, youtuber não era uma das opções. Pergunta do João Vitor Cirne. O que você acha que aconteceria se colocasse uma máscara no SCP-096? Basicamente, a Fundação meio que já faz isso. Eles colocam um saco na cabeça do SCP-096. Mas meio que isso não adianta contra fotos, né? Meio que isso só adianta pessoalmente, mas e quanto às fotos? E quanto aos vídeos? Meio que isso não funciona. Então a máscara só serviria para esconder o rosto do SCP-096 pessoalmente, mas não adiantaria se alguém olhasse uma foto, por exemplo. Pergunta do Gil Beloz. Já jogou RPG de mesa? Não, mas sempre tive curiosidade de jogar. Vinícius Lacerda Barbosa comentou: tenho 11 anos e minha voz é igual à sua. Parabéns? Pergunta da Nathalie San. Quantos anos você tem? Atualmente tenho 16 anos. Sim, uau, 16 anos. Pergunta do Tails Doll BR. Você já pensou em postar às vezes outros tipos de conteúdo? No máximo assim, gameplay. Gameplay ou curiosidade. Bolton Street, ou O Engolidor de Gente. Bolton Street fica em Yorkshire, na Inglaterra, entre Ballas Tower e Mas o meu foco é mais terror mesmo, eu gosto muito mais de terror. Pergunta da Paçoca Cremosa. Void Nugget pode ser amigo de um ser humano? Olha, não. Ele não sente nada pela humanidade, então não importa se o humano for tentar ser amigo dele. Na verdade, se o ser humano se aproximar dele, ele vai deixar de existir, basicamente. Então não, é impossível um humano ser amigo do Void Nugget, e vice-versa. Pergunta do Link, o Comedor. Se você pudesse escolher para ser uma criatura, tanto no universo Trevor Henderson quanto do SCP,
qual você escolheria? Do universo Trevor Henderson, logicamente, o Void Nugget, porque manipular a realidade é muito bom. E do SCP eu seria o SCP-343. Porque, né? Manipulação da realidade também. Pergunta do Gustavo Andrei. Viral, tu ainda é BV? KKKKK, não. Pergunta do Cauã Pereira. Qual a coisa que você mais odeia nos comentários do YouTube? O que mais odeio ou odiava, sei lá, não importa mais, é a gente falando o óbvio. Que óbvio? Isso não existe, kkkk. Vocês que acreditam nisso são burros, kkkk. É, eu odiava isso aí, hoje em dia eu não ligo mais. Pergunta do Issei2777. O Chapolin seria um usuário da Toon Force? Meu filho, Chapolin é onipotente. Chapolin sola o universo SCP, sola Trevor Henderson, sola tudo. Ele poderia esmagar a cabeça do Rei Escarlate facilmente com a marreta biônica. Chapolin é o Deus supremo de todos os universos. E é isso, muito obrigado se você assistiu até aqui. Se a sua pergunta não apareceu aqui, não fique triste, pois ainda pretendo fazer muitos respondendo perguntas. Não agora, bem depois, mas talvez tenha a chance da sua pergunta aparecer. Muito obrigado por assistir, amante do terror. Até o próximo vídeo, que vai ser do SCP-3000.